contente de poder compartilhar com vocês essa reflexão de hoje. O título é provocativo, né? Mas eu estou inspirado, espero que no melhor das estratégias das figuras de linguagem do tipo oxímoron, né? Que é o que figura nesse título. Então, eu gosto delas porque acho que elas são importantes e nos ajudam, de alguma maneira, a pensar. E, no fundo, o que me interessou e a assumir essa reflexão para fazer hoje é a gente poder refletir sobre o que a gente chama do impossível, né? Ou então aquilo que em outros nomes a gente pode chamar de utopia ou de, enfim, possibilidades, também no outro sentido, nesse contexto da pandemia. É isso que me provocou. Eu tenho usado muito, para quem me conhece mais, a minha militância no movimento de direitos humanos, então eu tenho usado muito a ideia de que, nesse contexto, é fundamental a gente alimentar o impossível, o desejo do impossível, né? Porque se a gente for ficar preso à dureza cruel da realidade, certamente será muito mais difícil a gente fazer essa travessia, e quando eu uso travessia aqui, vejo aqui o Alessio, mas me remeto mesmo à ideia de travessia de Guimarães Rosa, que acho que é profundamente pertinente para a gente compreender e lidar, mais do que compreender, também para lidar com esse contexto no qual a gente está vivendo, até porque ele lembra para a gente que o real não se põe nem no começo, nem no final, e sim no meio da travessia. Então, dá uma ideia de movimento muito forte, e também lembra que, por mais que a gente imagine a margem a que a gente vai chegar, do outro lado do rio, ela vai estar sempre mais para baixo de onde a gente imaginou ela. Então, a imaginação, o impossível, a utopia, sempre é um desejo, uma construção, mas nunca que será efetivada daquele modo que a gente desenhou, que se pode, por mais perfeito que seja, desenhar. E me lembrei de dois poemas, um de um conterrâneo meu aqui, do Quintana, né? Muito conhecido. Ele dizia: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. E de um outro grande mineiro, eu tropeço no possível e não desisto de fazer a descoberta do que tem dentro da casca do impossível, diz o Drummond. Então, acho que são duas boas inspirações, assim, que me ocorreram para pensar isso daqui, além da clássica chamada da gurizada no maio de 68 em Paris: se queremos a realidade, sejamos realistas, queiramos o impossível. Então, estou me filiando a esses processos para poder discutir, trazer aqui o tema, esse tema na nossa reflexão, sobretudo procurando dialogar com esse contexto da pandemia. Então, eu fiz um texto que depois vocês vão tomar conhecimento, ficou até mais comprido do que eu queria, mas, enfim, eu vou me ater aqui a algumas questões centrais no contexto que quero refletir mais concretamente. Mas eu fui buscar subsídios em duas referências importantes que eu quero trazer aqui como referências para o debate. Uma é um livro muito conhecido na década de 80, hoje meio esquecido, bastante esquecido, que é Crítica da Razão Utópica, de Franz Hinkelhammer, escrito em 1983 e publicado em 84, traduzido no Brasil já há muito tempo, agora recentemente, inclusive, traduzido novamente por uma editora aqui de Chapecó, perto de Passo Fundo, que é de onde eu falo. E essa primeira referência, que eu acho que é fundamental, eu vou depois explicar por quê. E a segunda é o nosso brasileiro Paulo Freire, que fala
na sua formulação da ideia do inédito viável. Então, eu me socorri, quero sugerir, tem outros, né, tem muitos outros, que poderiam nos ajudar a pensar essas questões, mas eu fui buscar nesses dois, por óbvio, porque eu quero pensar isso de modo crítico, e não só de modo crítico, mas também quero pensar isso numa perspectiva de libertação, então, por isso também que eu vou dialogar com essas referências, ainda que hajam muitas outras que poderiam ser aqui trazidas, uma que particularmente eu gosto demais, que é a leitura que o Benjamin faz desse tema, a leitura que o próprio Adorno faz, e que nosso colega Safatli faz na releitura do Dar Corpo ao Impossível, né, publicado ano passado, que dialoga com a dialética adorniana. Enfim, haveria várias alternativas, aqui citei essas aí, mas haveria várias outras com as quais se poderia dialogar, mas eu escolhi essas duas, como eu disse, por essa razão principal, e sobretudo também porque eu gosto demais do pensamento dessas duas figuras, né, e que eu acho que também precisamos, sobretudo nós brasileiros, valorizar, sobretudo de modo sistemático, consistente, até por uma questão de militância científica, não política, e também política, pelas desqualificações que têm sido feitas em relação ao Paulo Freire, e particularmente em relação ao Rinke Lambert. Acho que nós brasileiros temos uma dívida importante com ele, sobretudo no campo que está fora da teologia, de modo mais específico, porque a obra dele toda é praticamente desconhecida entre nós. Eu acho que é uma riqueza incrivelmente importante. Já tivemos aqui num outro seminário uma referência importante ao pensamento dele, mas eu acho que é uma referência que a gente precisa ter atenção significativa no rol, evidentemente, das muitas possibilidades de construção de referências para o pensamento latino-americano. Então, essas são as minhas duas referências. E, primeiro, o Rinke Lambert, quando ele escreve Crítica da Razão Utópica, que, como eu disse, é um texto de 1983, portanto, notem que é um texto escrito num momento histórico bastante significativo, é um texto escrito nos primeiros anos de implantação do neoliberalismo no mundo. Não esqueçamos de Thatcher e Reagan, que são as duas referências políticas dessa implementação, mas não nos esqueçamos de Hayek e, sobretudo, de Popper, que são os dois sujeitos que o Rinke Lambert vai criticar nesse livro. E estamos antes da queda do Muro de Berlim, portanto, o Rinke Lambert ainda tem um diálogo com aquilo que se conheceu como socialismo real ou comunismo. E neste livro, o Rinke Lambert faz a crítica ao que ele vai chamar de 4 modelos utópicos, que são exatamente o conservadorismo, o liberalismo, ou o neoliberalismo, mais precisamente, o anarquismo e o comunismo, ou socialismo real. O que me interessa particularmente é a crítica que o Rinke Lambert, que é a crítica que eu acho mais contundente nessa obra, que o Rinke Lambert vai fazer ao neoliberalismo, que naquela época estava começando, digamos assim, né? Era um processo ainda... Hoje nós estamos já vivendo as consequências mais cruéis, e não tem outro adjetivo para usar, do que essa prática ética e essa prática política significaram para a humanidade, né? Como estratégia de organização da vida, mais do que estratégia de organização do poder ou de organização do Estado, mas, enfim, estratégia de organização econômica. Então, o interessante é que a análise que o Rinke Lambert faz e a crítica que ele faz ao neoliberalismo como um modelo que se pretendia utópico, né, no sentido de que ele propunha uma sociedade, também propunha uma sociedade perfeita, acho que é bastante pertinente e nos ajuda para a gente fazer uma crítica que eu acho que precisa ser feita, ainda de modo bastante consistente, ao que essa experiência histórica tem significado e significa, inclusive agora, no contexto da pandemia, né? Não é por acaso que a gente vive uma realidade de uma pandemia onde toda a experiência
e a implementação do neoliberalismo se combina com estratégias políticas ultraconservadoras e fascistas, como a que a gente vive no Brasil, e o que você vê é uma ação genocida, não tem outro adjetivo para dizer o que se faz no Brasil, do ponto de vista do governo federal, do ponto de vista de ação nesse contexto, né? E numa lógica perfeitamente casada, nesse contexto, com essa compreensão neoliberal, já não num neoliberalismo como possibilidade ou como utopia, mas, utopia aqui nesse sentido, mas um neoliberalismo já tornado realidade como efetividade política, que na prática significa o abandono ou a desproteção objetiva dos seres humanos nas suas vulnerabilidades mais elementares. Então, a minha referência ao Franz Winkelhammer vai nesse sentido, e nesse livro ele faz uma crítica e uma análise bastante detalhada, né? Eu não vou reproduzi-la aqui, obviamente, não tenho tempo para isso, mas ele faz uma reconstrução e uma crítica desde dentro, sobretudo, tanto da proposta do Hayek, mas especialmente da proposta do Popper, que é o principal, segundo ele, formulador desse liberalismo no sentido teórico e científico, né? Ou seja, ele formula uma concepção de ciência, tanto de ciências empíricas quanto de ciências humanas, que vai dar base para toda essa versão, vamos chamar assim, acadêmica desse liberalismo, desse novo liberalismo, no mundo dos últimos 40 ou 50 anos. Então, o interlocutor imediato dele, vocês sabem que o Popper fez uma crítica profunda, segundo ele, né, às experiências, ou à dialética e às experiências comunistas, né? Então, é interessante e fundamental para mim buscar nesse pensamento esses subsídios, e essa é a sugestão, para a gente pensar que a crítica à utopia, segundo Winkelhammer, não significa destruir a utopia, significa exatamente fazer uma crítica que permita que a gente faça uma distinção daquilo que é compreendido como impossível, como utopia, no sentido de ser algo que orienta de modo, a palavra que ele usa, inspirado em Kant, de modo transcendental a realidade, e ele se explica por que ele usa nesses termos, distanciando-se de Kant, mas a compreensão da utopia ou da impossibilidade como um transcendental da realidade, como um transcendental do possível, e, ao mesmo tempo, a política como realização do possível, né? Então, vamos dizer assim, na ação política haveria como que uma dupla dimensão complementar, que é, de um lado, o impossível como irrealização, como abertura, como transcendental, como ele vai usar a expressão, e, por outro lado, o possível como aquilo que a política pode fazer na perspectiva da factibilidade, que é o termo que ele vai, um dos textos iniciais, inclusive, onde ele vai usar isso, que depois esse termo vai ser usado por vários outros, inclusive pelo próprio Dussel, que vai constituir nele um terceiro critério da sua ética, né? E também depois vai usar isso na política. Então, ao mesmo tempo, digamos assim, haveria como que uma dimensão, eu vou chamar de dimensão, ele não usa esse termo, mas uma dimensão de impossibilidade que alimentaria esta abertura, né, da política e da ética, e, por outro lado, haveria uma dimensão de realização, né, dado que ele vai dizer que a política é a arte do possível nesse sentido, né? Então, veja, o que o neoliberalismo vai fazer? Ele vai prometer uma sociedade do equilíbrio perfeito. E essa é a utopia do neoliberalismo, uma sociedade onde todos os conflitos pudessem ser resolvidos pela ação humana. Então, desse ponto de vista, o neoliberalismo guarda uma promessa que a gente sabe, pela experiência histórica, pelo factível, portanto, que esse mesmo neoliberalismo não entrega, porque, objetivamente, esse equilíbrio que ele reedita
das crenças do clássico liberalismo que se sustenta na ideia da mão invisível, não se realiza como possibilidade, porque, objetivamente, o que o neoliberalismo vai produzir concretamente é um desequilíbrio estratosférico que se traduz em desigualdade e exclusão, ou aquilo que depois o Dussel vai chamar em ética da libertação, em produção massiva de vítimas como fato principal da realidade contemporânea. Então, o que objetivamente o neoliberalismo faz, ele me dá uma promessa, que desse ponto de vista ele se constituiria numa impossibilidade, digamos assim, mas ao mesmo tempo ele se realiza como exatamente o contrário daquilo que ele prometeu. Então, essa dimensão, digamos assim, que eu gosto de trazer, como eu disse, eu vou me ater a essa compreensão mais geral. No texto eu faço uma dissecação mais direta do texto, enfim, discuto melhor os conceitos, mas aqui, para efeito dessa nossa conversa, trago mais essa reflexão para situar, digamos assim, essa dimensão do impossível como o que escapa e, ao mesmo tempo, o que abre o possível, né? Esse eu acho que é o elemento importante do Rinkelhammer, e que, de alguma maneira, acho que foi traduzido naquela célebre frase que ficou conhecida pelo texto do Galeano, mas que não é do Galeano, né? Que é a ideia de que a utopia é um horizonte, 2 passos dou em direção a ela, 2 passos ela se distancia de mim. Para que serve, então? É para caminhar. No fundo, essa ideia de uma certa compreensão de que o possível só é possível em razão do impossível, né? Essa é uma afirmação importante que o Rinkelhammer vai trazer, ou seja, nenhuma realidade, nenhuma realização, nenhuma factibilização, nenhum factível, nenhuma efetivação, ou usemos o termo que queiramos usar, nenhum possível seria não sendo o impossível, né? Porque, no fundo, a ação humana é esse tensionamento permanente do possível e do impossível. Então, essa primeira, digamos assim, contribuição que eu queria trazer. A segunda, que é a contribuição do Paulo Freire, quando o Paulo Freire, na terceira parte da Pedagogia do Oprimido, de modo especial, quando ele vai discutir a ação pedagógica e, centralmente, dentro do contexto do processo do diálogo, de como se faz todo esse processo, ele vai trazer um elemento que ele já tinha situado antes na obra, mas que ele, de maneira muito particular, vai discutir, que é a ideia de que o processo de conscientização, que é o que seria a realização do processo pedagógico libertador, é um processo primeiro, né? Ou seja, não há uma libertação, há um libertando-se, em certo sentido, né? Ou seja, a libertação é, nesse sentido, um libertando-se, não é alguma coisa que se realiza completa e plenamente. Acho que essa primeira qualidade importante. E que a conscientização e aí ele faz toda uma discussão sobre a ideia de consciência, enfim, tudo que eu não vou também reconstruir aqui pormenorizado, mas a questão, para mim, chave, que o Paulo Freire vai chamar a atenção, é que, na dinâmica de conscientização, há um ato pedagógico, mas há também um ato político, e desse ponto de vista, no fundo, o processo de conscientização é um processo de superação do possível, né? E a superação do possível que se dá, o que é o possível? O possível é a opressão. O possível são as relações de opressão, o possível é aquilo que é a realidade na qual, para usar a expressão que ele usa, estamos imersos, né? Ou seja, estamos imersos numa realidade, os sujeitos oprimidos estão imersos numa realidade, e o processo de conscientização implicaria num exercício de emersão e inserção, que são as 3 expressões que ele vai usar. Então, essa dinâmica, no fundo, ela dialoga, e aqui ele vai recuperar o pensamento de vários, Goldman, Vieira Pinto e outros, que é a ideia de que, no fundo, essa dinâmica,
exige uma possibilidade, ou um impossível, que ele vai chamar de inédito viável, né? E a palavra e a expressão inédito viável em certa medida, também um oxímoro, né? Porque se é um inédito, ele não é viável, né? Se ele é viável, ele não seria inédito. Então, note que ele, ao formular o que seria... Desculpa, estou aqui... No fundo da sala tem a televisão, e está passando uma reportagem de um ato que aconteceu hoje aqui em Passo Fundo, que foi um ato público do Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos, que fez a homenagem, enfim, à memória dos 56 mortos pela Covid aqui em Passo Fundo. Então, estou aqui também inspirado por isso. Então, desculpem, acabei me atrapalhando um pouco. Mas, enfim, a ideia do Paulo Freire, quando ele propõe o inédito viável, tem toda uma discussão sobre isso, que eu também não tenho como reconstruir completamente aqui, mas no fundo, também o Paulo Freire vai me dizer que há quer dizer, o possível prende, o possível não é a política, não é a ética. Só há ética e política, só há educação, ou só há conscientização, na medida em que se pode superar o possível, se pode inaugurar um inédito viável, ou dito de outra maneira, um impossível, né? Então, vejam que, em certo sentido, usando uma outra perspectiva, acho, mas ele chega a uma compreensão que, no fundo, me ajuda a dizer que, quando eu estou preocupado aqui com a discussão sobre o impossível, ou sobre a utopia, ou sobre o inédito viável, ou sobre o novo, enfim, há várias possibilidades de nomenclatura, mas o que me parece fundamental reforçar é que a abertura da realidade, ou a realidade pode ser aberta na medida em que ela não sucumbe ao possível, por um lado. Ou seja, na medida em que ela preserva alguma abertura ao impossível. Por outro lado, o impossível por si mesmo precisa de efetivação, né? Precisa de realização e precisa, portanto, de construção de uma realidade onde ele se torne possível, né? Então, digamos assim, essa percepção, e aqui no caso do Paulo Freire, eu acho a força do processo pedagógico. Bom, colocadas essas premissas mais referenciais, que aqui, como eu disse, com perdão de todos vocês, é uma abordagem, uma apresentação mais geral, não é uma apresentação minuciosa e analítica, mas, enfim, eu faço isso um pouquinho melhor no texto, porque acho que também, desse ponto de vista, é preciso, se a gente faz a referência, fazer a reconstrução do texto dos interlocutores, mas aqui na apresentação fico lhes devendo em função da dinâmica. Colocadas essas questões, então passo para uma outra parte, que é tentar pensar o que seria, então, nesse contexto, a pandemia. E aí eu me perguntei o seguinte: a pandemia é um possível, em que medida na pandemia há um possível e um impossível? Primeiro que a pandemia colocou a todos nós, e a gente conversava aqui no grupo que chegou mais cedo, antes desse encontro, sobre como essa pandemia nos colocou numa condição que é chamada de isolamento social, que a medida que efetivamente, comprovadamente, se revela protetiva. Porque não temos a principal medida protetiva, que é uma vacina, por exemplo. Ainda que vários médicos irresponsáveis, aqui do estado do Rio Grande do Sul, tenham assinado abaixo-assinados e forçado prefeitos a comprar medicamentos como esses que o senhor mandatário primeiro do país andou anunciando como salvadores, para tratar preventivamente a pandemia, como se houvesse algum medicamento preventivo. Olha o tamanho da desgraça do real, né? Enfim, de qualquer maneira, não temos outra possibilidade que não seja, Duda, seguir a recomendação mais ancestral da ancestralidade, que é ficar em casa. Ou seja,
essa não é uma recomendação, eu até ri uma certa ocasião, os cientistas recomendam ficar em casa. A minha avó manda ficar em casa, né? A minha bisavó diz que é para ficar em casa quando tem uma doença transmissível como essa. Tem nada de científico, isso é o melhor do bom senso, né? Então, a primeira observação é essa, nós estamos jogados numa condição em que o tamanho do desamparo é incrivelmente forte, né? Ou seja, a gente está numa situação em que, digamos assim, parece que a realidade é tão brutal que ela derruba a gente sobre todos os aspectos, ou seja, não tem muito o que fazer. No máximo é sair na sacada do apartamento, olhar o sol desde o lugar onde eu enxergo, né? Ou seja, eu não tenho muito o que fazer do ponto de vista objetivo, né? No sentido de poder produzir grandes mudanças, ou transformações, ou efetivações. Então, aparentemente, eu estou diante, ou dentro de uma situação na qual eu fui jogado, assim, inteiro, derrubado, dentro do possível, e, portanto, não sobraria nenhuma alternativa que não seja ficar quieto, me aquietar e, pelo menos, não sofrer algum problema de saúde mental, já que poderia se agregar nessa situação. Então, essa primeira observação é importante, ou seja, nós estaríamos diante de uma situação aqui dura, não é, de que a pandemia teria nos colocado numa condição de impossibilidade quase, né, no sentido negativo da ideia, né? Por outro lado, a gente pode pensar que essa mesma situação pode significar uma oportunidade incrivelmente forte para a gente enfrentar essa realidade tão terrível e construir novas possibilidades, ou recuperar os impossíveis, né? Aí tem alguns autores mais, que vocês devem ter lido já, né, que são muito, assim, animados com tudo isso, né, achando que finalmente encontramos um jeito para fazer a revolução que nunca tínhamos conseguido fazer, finalmente conseguimos derrubar o neoliberalismo, agora acabou o Estado mínimo, né? Ou seja, eu não estou nessa, não é isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é que esse contexto, se por um lado ele nos joga na dramaticidade do possível, ele também pode se revelar uma abertura, digamos assim, né, para a realização do impossível, né, o pensar nesse sentido. Então, se por um lado as pessoas que estão na ocupação aqui na periferia de Passo Fundo, ou em qualquer das cidades onde vocês estão jogadas a ter que fazer um cálculo do suportável para poder sobreviver, isso é brutal, é terrível. Por outro lado, poderia estar ali diante de nós uma abertura, ou alguma, digamos assim, alguma possibilidade que abriria, digamos, novamente essa realidade na perspectiva do impossível, né? E aí, não sei se vocês assistiram, acompanharam, o que aconteceu no comício do todo-poderoso senhor Trump, há uns dias atrás. Quem imaginaria que uma gurizada do K-pop e do TikTok fosse esvaziar um comício do Trump? Vocês viram essa notícia, né? O cara fez um comício para um pingo de gente, sendo que ele tinha anunciado que haveria milhares de pessoas, inclusive tinham montado uma mega estrutura fora do estádio para as pessoas assistir no telão, já que não tinha lugar dentro, todos os ingressos tinham sido reservados. E aí depois se descobriu que o que aconteceu foi que a gurizada, mobilizada por esses dois, principalmente por esses dois movimentos, né, foi lá e reservou as cadeiras, mas não foi. O que é esse exemplo? Esse exemplo mostra que, ainda que no meio de uma realidade tão brutal como essa, e de um fulano tão... Desculpa, não vou nem usar a palavra, porque acho que adjetivos aqui teria que usar os piores, e não vou usá-los, para caracterizar esse senhor. Ele foi desmontado, digamos assim, né? Ou seja, jogaram na cara dele aquilo que todo mundo
quer dizer, mas que ninguém tinha encontrado um meio para dizer. Né? Claro que tudo isso, a maquinaria do dinheiro, vai encontrar formas para ele se recuperar, mas o emblemático nisso, na minha avaliação, para pensar como a pandemia pode abrir outras possibilidades, né, outras alternativas. Essa semana a gente estava conversando aqui como é que nós vamos criar dinâmicas para dialogar com as comunidades de periferia que não têm acesso a esses veículos, esses mecanismos eletrônicos, ou que têm precários mecanismos eletrônicos e tal. E é isso, lembramos de uma coisa incrível, né, que é aquele negócio que se fazia nos anos 70, que era o negócio de fazer rádio poste. Só que hoje em dia tem uma tecnologia incrível, que é aquelas frequências de rádio fechadas, que tu não precisa botar o megafone pendurado num poste para fazer, tu põe um carro de som e as pessoas ouvem no seu rádio, no seu terminal, né, que é o que está sendo usado para fazer shows e cultos religiosos, não sei o quê, né, aqueles drive-ins, né. Ou seja, tu pode fazer um processo de educação social que contorna o problema das pessoas não terem acesso à internet e ainda assim elas possam ter acesso a uma dinâmica de informação, de comunicação alternativa. Eu estou dando alguns exemplos para dizer o que eu estava tentando dizer do ponto de vista mais geral, que é como é que a gente lida com essa realidade, com o que é o possível nesse contexto, ou como é que a gente lida com essa realidade numa perspectiva do impossível. Então, essa é um pouco a expectativa, ou a preocupação, ou a provocação, digamos assim, que eu queria trazer aqui. No fundo, acho que o meu tempo também já está indo, acho que a gente está diante de uma oportunidade ética e uma oportunidade política para recolocar essas questões, e quem pensa do ponto de vista da libertação, dos processos de superação da opressão, sem alimentar, sem recolocar esse debate do impossível ou da utopia, que, aliás, foi exatamente criticado de modo contundente e demolidor pelos neoliberais, na tentativa de dizer que a história chegou ao fim e que nós não teríamos mais alternativas objetivamente depois do que aconteceu no 89, mas que depois foi recolocado como outro mundo é possível, e quando o Fórum Social Mundial diz outro mundo é possível, ele está dizendo, no fundo, que nós queremos o impossível, né? Porque o que não se quer é continuar o que temos, né? Então, não sei se consegui dizer muita coisa, se consegui provocar uma reflexão, mas, enfim, o que me ocorreu trazer aqui é isso, sobretudo preocupado, nesse momento, com o alimento, ou a alimentação da nossa capacidade criativa, da nossa capacidade inventiva, portanto, da nossa capacidade revolucionária, nossa capacidade libertadora, porque eu acho que o centro fundamental da nossa capacidade libertadora e revolucionária existe porque a gente acredita no impossível, ou acredita, deseja, quer, pensa, enfim, põe o nosso corpo e a nossa cabeça, nosso coração, enfim, a nossa vida empenhada na sua efetivação. E olhando isso para terminar, do ponto de vista específico dos direitos humanos, que é um campo que eu trabalho mais concretamente, eu acho que a ideia de direitos humanos só faz sentido se ela for capaz de alimentar exatamente também o impossível, porque a realidade é de absoluta violação, de total violação, e nessa pandemia, então, a desgraça ficou muito pior, ela foi potencializada. Então, se eu ficar, e eu preciso documentar isso, hoje à tarde a gente estava numa reunião com o relator para o Brasil da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde a gente disse para ele, nós estamos documentando porque nós vamos querer responsabilizar esse senhor, que é o primeiro mandatário no país, como um genocida. Ele levou um susto, acho que ele não chega a ser tanto,
Pois é, mas objetivamente o que ele está fazendo é isso, essa é a realidade, mas a gente só enfrenta a realidade, essa realidade assim, porque a gente acredita e desenha e quer uma outra realidade, ou, desculpe se eu traduzi mal, mas porque a gente quer um impossível. Obrigado. Valeu, Paulo. Obrigado ali. Agora a gente tem um tempo para as questões, para as colocações, reflexões a partir do que o Paulo expôs. Está aberto. Eu posso aqui fazer a moderação, então, do debate. Tá muito frio aqui, mas eu cheguei a suar, então. Então, tá certo. Bom, alguém, quem quiser aqui pode se inscrever pelo chat. Se alguém já quiser expor alguma primeira questão, tá aberto aí. Vai lá, Léo. Pode ir, então. Não, só para começar aqui, enquanto o pessoal resolve se inscrever ali. Paulo, parabéns pela colaboração que você deu para nós aí, para refletir com bastante entusiasmo, inclusive, desde o seu ponto de vista, ou desde o seu trabalho que a gente reconhece, respeita e admira muito com os direitos humanos, e eu gostei muito como você chamou de provocações, gostei muito da base teórica que você deu, e aí algumas questões que você levantou mais precisamente sobre o contemporâneo agora, essa convivência nossa com um outro normal, como se tem dito. Então, eu achei bastante interessante o que você trouxe, e eu queria destacar uma coisinha e perguntar uma outra. O que eu quero destacar é que esses conceitos, e pelo menos assim como eu entendi que você trouxe, esses conceitos possível e impossível, e você começou citando um conceito que não é exatamente um conceito filosófico, mas é um conceito literário, que é da travessia, e eu vou lembrar que esse autor, que é o Guimarães Rosa, ele tem uma entrevista onde lhe perguntam sobre a crítica ou a forma como ele via a filosofia, se era verdade que ele não gostava da filosofia, essa é a pergunta, e ele diz: eu não gosto da filosofia que não venha de Kierkegaard, ou que não venha de Unamuno, e explica na sequência que porque ele não gosta, porque a filosofia em geral ela se supõe que termina no paradoxo. Quando você chega diante de um paradoxo, significa que a lógica não funciona mais. E então a filosofia termina. Essa perspectiva é exatamente a perspectiva da modernidade, quando você tem a natureza escrita em linguagem matemática, quando você tem a tradução de uma ciência, um projeto científico baseado nisso, que leva à eliminação total da utopia no sentido melhor dela, ou no sentido do encantamento que o Max Weber tratou de eliminar. Enfim, eu gostei bastante de ser motivado a pensar sobre isso a partir da filosofia, mas eu queria, nessa perspectiva, ver o que você me diz com relação ao projeto científico, porque nós falamos muito de política, ética e política, obviamente, as coisas não estão separadas, mas hoje, mais do que nunca, a discussão sobre a ciência, seja exaltando, ou seja, aqueles que a demonizam de alguma maneira, porque não entendem, ou porque não sei porquê, acho que a ciência, mais do que a filosofia nesse debate todo, ela voltou ao centro. Porém, essa crítica que eu estou me referindo do Guimarães Rosa, ela é bastante próxima
de um aforisma do Wittgenstein, se eu não me engano eu não tenho um número aqui, mas que ele diz mais ou menos o seguinte, é uma outra tradução aqui que eu mesmo fiz, então é mais ou menos o seguinte: os modernos, a ciência moderna, confia nas leis naturais como invioláveis, do mesmo modo que os antigos confiavam em Deus ou no destino. Ambos estão certos, têm razão e não têm razão, porque os antigos, ou melhor, para os antigos, isso era claro, que aí havia um limite. Ali é Deus. Enquanto que, na modernidade, o projeto que vai se desdobrando, e você chegou até o neoliberalismo, e eu digo, está associado ao projeto científico, na modernidade, aparenta-nos que está tudo explicado. Ou seja, o paradoxo não cabe à ciência nem à filosofia, porque a linguagem da natureza é matemática. Isso, resumindo, para terminar, só é possível nessa visão de mundo porque nós estamos separados da natureza. Então, o paradoxo e o possível, a reflexão que você trouxe, para mim, ela tem ela está fincada nesse entroncamento dessa mentalidade moderna que se desdobra politicamente, cientificamente, até um mundo totalmente desencantado, até um mundo onde o impossível é impossível mesmo. E o possível está dado como esse projeto aqui da matemática. Não que eu tenha algo contra a matemática, né? Pelo contrário, mas esse modo de conceber a natureza. Então, a pergunta, quer dizer, a reflexão minha é nesse sentido, e se você pensa que há aí também um papel da ciência vinculado ao projeto político e vice-versa, como que a gente dribla isso, como que a gente enfrenta isso? Eu já trato, Rodrigo? Sim, vai lá, Paulo. Então, eu não entrei aqui, meu interesse foi dar um enfoque mais ético-político, mas você traz, Alessio, primeiro, obrigado pela tua gentileza, e acho que temos uma interlocução importante. Eu estou aqui relendo e revisitando intensamente Guimarães, porque eu acho que é uma leitura que a gente não faz bem feita e precisa fazer, e acho que a filosofia tem muito a aprender do que ele pode nos dizer. Veja, eu não abordei, mas a crítica, o centro da crítica do Rinkelhammer a respeito do neoliberalismo é uma crítica ao modelo de ciência popperiano, no fundo, né? E, nesse sentido, acho que você coloca bem, eu acho que há um debate a fazer, que é esse, há um modelo de ciência que a modernidade construiu que invalida ou inviabiliza outras áreas de saber, outras áreas de conhecimento, e o próprio Wittgenstein foi vítima disso, né? Porque quando ele foi fazer a conferência sobre ética, depois do Tractatus, ele não tinha mal o que dizer, né? Ou seja, literalmente, sobre a ética não tem mais nada a dizer, porque, e ainda ele sai com uma explicação genial, não é? Ou seja, o bem é tão inefável, é tão perfeito, que qualquer coisa que a gente disser dele, a gente vai estragá-lo. Então, melhor falar nada sobre o bem, né? Que é o que seria o objeto da ética, né? Então, vamos guardar silêncio sobre essas questões, vamos tratar daquilo que a gente pode tratar, e desse ponto de vista, lembrando do Wittgenstein, ele mesmo foi, claro, depois ele revisa suas partes, suas posições, mas, ou seja, o positivismo, e aqui acho que esse é o ponto nuclear de reflexão, e, por outro lado, uma certa crítica ao positivismo, como aquela feita pelo falibilismo do tipo popperiano, eu acho que são profundamente nefastos para a construção de uma ciência, de um saber, que, de fato, seja capaz de lidar com digamos assim, com essa complexidade.
com essa complexidade que é o conjunto da realidade. Então, eu acho que você traz bem, e eu concordo com isso. Acho que há uma reflexão a fazer que envolve essa dimensão. Eu não fiz aqui, mas eu concordo plenamente contigo. Eu me ocupei disso no contexto da pandemia, e até tem um texto assim mais ensaístico, escrito, publicado, que trabalha com exatamente essa ideia da relação entre ética e ciência, né? Porque o que me deixou intrigado foi exatamente compreender que, num contexto da pandemia, a gente abandonaria a ética e entregaria tudo à ciência. E aí, qual é o modelo de ciência, né? Por exemplo, tudo que a gente escutava, agora não escuta mais, tem um modelo negacionista, mas tem um outro modelo que é tão nefasto e pior quanto esse, que é essa ideia positivista de ciência. Como se os cientistas falaram, estamos salvos. Quer dizer, isso é uma, eu diria, irresponsável de compreensão do que significa, ou do que é efetivamente a ciência. Então, concordo contigo, não vou me estender aqui, porque teria que desdobrar muitos aspectos, mas com certeza há aqui, concordando com você, um campo importante, porque a ciência moderna e um certo modelo de ciência moderna, e aqui você traz o Weber, mas tem vários outros, foram responsáveis por tornar absolutamente inviável, para usar a expressão do Paulo Freire, a utopia. Ou seja, para que efetivamente a gente tivesse que enfiar o nariz na realidade e se contentar com a desgraça disponível. Desculpa usar essa expressão, mas essa é a consequência dura do positivismo na sua versão mais funcional, inclusive a essas estratégias de destruição da vida. Então, é isso. Beleza. Obrigado, Paulo. Pessoal, só vamos ficar atentos aí para o microfone não estar aberto quando outra pessoa está falando, para não ter interferências, tá bom? Bom, as inscrições estão ali abertas, eu ia falar, mas o Duda ali já se prontificou a fazer uma questão. Vai lá, Duda. Depois eu me inscrevo. Bora! Não, pode mandar aí, vai. Eu vou ficar organizando aqui. Então tá, beleza. Ô Paulo, também quero super agradecer esse calor que você manda do frio do sul para nós todos no Brasil todo. Eu quero pegar, você falou, deu uma ênfase em ética e política, o Alessio trouxe a ciência, mas e você e o Alessio começaram com a arte, então eu quero trazer um pouco a estética para essa conversa também. Eu me lembro, eu acho que é do Rinkelamert também, essa expressão das aproximações assintóticas. E parece que um dos exemplos é esse, assim, acho que ele se refere a um grupo, a uma tribo, alguma coisa assim, que ficava jogando flechas na Lua. E aí isso era impossível, quer dizer, nenhuma flecha ia atingir a Lua, e se perguntaram a eles, né, mas por que vocês insistem em jogar flechas na Lua, que é impossível? É porque a gente não vai acertar a Lua, mas a gente vai acertar qualquer outra coisa que esteja no nosso raio possível, quer dizer, é um treinamento excelente, né, mirar o impossível para acertar o possível. Exatamente. E isso parece ser um exercício também estético, né? Assim, eu quero puxar também por essa dimensão criativa. E a minha pergunta é um pouco capoeirística, é uma armadilha sem exatamente ser. Onde é que está a vida? A vida está, então, no pós-possível? Né? Veja, nem a política nem a ética se realiza no possível. O impossível é sempre uma arte do amanhã, ou é qualquer coisa que já tensiona o hoje, no próprio hoje, para criar a sua superação. Repare, na sua fala em nenhum momento há um escapismo de futurismo, né? Não tem utopia no sentido daquilo que não existe, muito pelo contrário. Ficou bem claro quando você elegeu Paulo Freire e o Rinkelamert,
você está utilizando a utopia como uma maneira de tensionamento crítico e de superação da dominação. Tá muito claro isso para mim. Mas a armadilha está justamente nessa. Será que a nossa seta não está apontada muito para um futuro? E, nesse sentido, para uma coisa que transcende a imanência, né, o presente? E se é assim, veja, eu também não vou me alongar, não. Me parece que exatamente essa tensão entre possível e o impossível é a força criadora, motriz de qualquer travessia. Portanto, ela é absolutamente criativa, ou seja, a criação depende de um conflito paradoxal. Se a filosofia termina onde começa o paradoxo, a arte, que eu estou reivindicando aqui, começa justamente com o paradoxo. Né? Ela é justamente a arte de lidar com o paradoxo. Então, nesse sentido, o paradoxo é altamente político e ético na imanência do presente, ou não? Ou ele valeria só como critério para a tessitura do amanhã, que nunca chega como amanhã, só como norma valorativa do hoje? A armadilha está nessa, assim, onde é que estão os nossos pés? Nessa ginga entre o possível e o impossível? Como não cair na armadilha do escapismo, que muita gente escapa, né? Veja, essas religiões pentecostais vai tudo por aí, né? O dia em que eu for salvo por Deus, ou também no trabalho, o dia que eu me aposentar, que eu vou ter uma boa vida, o dia que me formar, o dia em que eu me casar, é sempre assim, no amanhã que está a felicidade. Mas a tal da felicidade não está justamente no conflito do agora? Bom. Você me provoca bastante. Eu te diria, tem mais um ali para colocar na conversa, que é o que escapa para trás, né? Que é o conservador, que exatamente joga o futuro no passado, né? Que é hoje talvez uma das figuras bastante presentes, né? Nesse contexto contemporâneo, né? Veja, eu acho que você trouxe a questão com a qual eu concordo como alternativa. Primeiro, acho que a ideia de travessia, ela tem uma potência que a gente precisaria explorar muito mais, e sobretudo naquilo que o Guimarães diz, o real não está no começo nem no final, está no meio da travessia, e a travessia é movimento. Então, voltei ao Zenão, se a tartaruga dá um passo, o meio já não é mais onde eu estava, então o meio está sempre em movimento, ou seja, no fundo, a realidade é movimento. Não nada, não há como pensá-la senão como movimento, e esse é o problema, digamos assim. O Henrique Lambert vai discutir isso, né? Naquela ideia, ele faz a crítica, aquela ideia do movimento absoluto, né? Quer dizer, vamos agora, estamos o tempo inteiro, não temos nenhuma possibilidade no sentido da realização ou da efetividade, que é um pouco o problema que tu levanta bem aqui, ou seja, eu acho que a questão está, e acho que você usa uma expressão da capoeira, né, bem própria, na ginga entre esses dois elementos, não tem como, entre esses dois não, na ginga, nessa dinâmica, né, porque esses são apenas dois possíveis elementos, há muitos outros que estão em questão, né, então, até para a gente enfrentar um pouco um certo binarismo que também herdamos do pensamento histórico na filosofia, que é sempre botar alguma coisa contra a outra. Então, e aqui eu me lembrei, eu não falei no começo, mas me lembrei do Kant, né? Você lembra que o possível e o impossível estão entre as categorias da modalidade, né? E o necessário, enfim, então, quer dizer, ali naquele pensamento quadrado e fechado, eu sempre vou ter que me locomover entre essas alternativas. Eu acho que essa reflexão deveria nos jogar nem no começo e nem no final, como diz o Guimarães, ou seja, a dinâmica, isso que você chama de ginga, não é só a gente se equilibrar entre o possível e o impossível. A exigência está muito além disso, né? Me parece, está muito além disso, porque eu poderia resolver esquematicamente de maneira razoável se eu pudesse dizer como é que eu faço esse equilíbrio entre esses dois lados. Mas isso eu teria que fazer uma situação em que eu tivesse que firmar os lados
para poder dizer as dinâmicas entre eles. O problema é que, retornando à ideia anterior, eu não tenho como firmar esses lados, porque o começo já não é começo e o final já não é final, e, portanto, eu não sei nem onde, eu não tenho a condição do meio. Então, há uma expressão aqui que recupera, agora retornando ao diálogo com o Alessio, que é a necessidade da gente pensar o conhecimento fora dessa noção tão terrível que a gente herdou das tradições ocidentais, enfim, da maior parte das tradições, que é pensar a vida como se ela fosse necessariamente ordem, e como se a ordem fosse necessariamente oposição a caos. Não sei, eu estou aqui viajando muito, mas acho que aqui, nessa ideia, a potência está no caos, a potência não está na ordem, né? A ordem apenas tenta disciplinar alguma possibilidade para a gente produzir um equilíbrio razoável. A promessa do neoliberalismo foi o equilíbrio perfeito, ou seja, a gente tem um equilíbrio perfeito entre o possível e o impossível. E a vida real, a gente sabe em que ela deu. De certa maneira, o socialismo real também propunha isso, né? Uma certa situação em que a gente não tivesse mais imprevisibilidade, tivesse tudo resolvido, no caso do socialismo real, do planejamento perfeito, né? que o Hinkelammer vai fazer a crítica. Ou, no contrário, por exemplo, do anarquismo, que ele também vai fazer a crítica, que é a impossibilidade completa de qualquer determinação, que, no fundo, é uma determinação absoluta, né? No sentido de que diz o contrário do que defende. Então, Duda, acho que você me traz aqui a necessidade de recolocar, se eu não fui feliz na colocação, no fundo, a questão não é resolver o possível no impossível, o impossível no possível, a questão é que essas dinâmicas, elas se compõem de modo, vamos usar uma expressão computacional, de modo randômico e não treliçado, né? Talvez isso ajude a ilustrar sob um outro ponto de vista. Então, eu acho que há um conjunto de campos do conhecimento que já lidam com a realidade desse modo menos obtuso. E talvez exatamente pela herança de um certo positivismo besta e de uma certa forma de compreender, a gente acaba vítima, e a gente que eu digo é a vida, porque a tua pergunta, no fundo, foi... Bom, a vida tá nessa dinâmica, né? A vida é essa abertura, e aqui eu vou retomar uma expressão messiânica do Walter Benjamin, né? Essa abertura é sempre uma fresta, né? A abertura não é uma porta espalancada, não é uma janela inteira aberta. Ele vai dizer, o Messias vem por uma fresta, né? O problema é saber onde está essa fresta, e essa fresta é uma fresta que às vezes é tão ínfima que eu posso não percebê-la e, na minha ação, fechá-la, né? Então, acho que me ocorreu agora essa outra noção também para a gente pensar como essa dinâmica ela é profundamente frágil, né? Ela não é ela dialoga com aquilo que há de mais fenomenal, que acho que há na vida, que é a fragilidade, e que acho que a pandemia nos mostra de modo dramático, né? O tamanho da nossa fragilidade, como a nossa fragilidade nos põe diante de uma situação que a gente perde, assim, fica sem muito o que dizer, sem muito o que fazer, porque estamos, de fato, numa dinâmica em que, para terminar, talvez o bêbado e o equilibrista nos ajude. Beleza. Bom, me inscrevi. Vou fazer aqui uma pergunta também para o Paulo e fica aí aberto, tá? Se quem mais quiser se posicionar depois, só colocar aqui no chat, a gente ainda tem um tempinho. Paulo, gostei demais também da sua exposição, das referências, trazer o Hinkelammer, que é um autor que eu mesmo não tenho tanto contato, nunca cheguei a fazer um estudo mais aprofundado, mas as poucas coisas que eu consegui ler deles me chamam muita atenção, sobretudo a crítica que ele faz a crítica dessa teologia do mercado, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque
o que justamente você tem ali nessa utopia neoliberal, tem uma estrutura teológica ali que é absolutamente impressionante, muitas e poucas vezes questionada, né? Essa ideia de uma providência divina, a mão invisível do mercado, isso tudo é metáfora teológica de um certo cristianismo que às vezes passa despercebido, né? A própria ideia mesmo dos humores do mercado, acordou nervoso, etc. Mas que diacho de trem é esse que acorda nervoso, irado, não é e você nunca vê, é Deus, né? Você nunca vê, mas sempre tá puto e tá sempre avacalhando sua vida, ou fazendo com que você se sacrifique para atingir alguma coisa. Isso daí são todas categorias teológicas que estão ali de fundo. E acaba que essa coisa fica mais preocupante agora quando a gente tem um teólogo fundamentalista, como é esse atual ministro da Economia, que não abre mão dos fundamentos dessa proposta teológica do mercado neoliberal, que eu acho que o Rick Lames trabalha um pouco isso. Então, eu queria discutir um pouco sobre essa dimensão e, já que você falou ali das frestas, não é? Quais são as frestas que você está enxergando hoje, não é? Sobretudo no campo ali dos direitos humanos, se é que está conseguindo enxergar alguma, porque essa que é a grande dificuldade, não é, para a gente, para não cair justamente no desespero. Obrigado, Rodrigo. Primeiro, vou começar pelo final. Acho que essa gurizada que brecou o comício do Trump é uma fresta incrível, entendeu? Vamos prestar atenção nessa gurizada, tá acontecendo tanta coisa, tem tanta fresta ali que a gente, talvez na nossa incapacidade de leitura, a gente não vê. Eu tô muito aqui é usar uma expressão adequada, mas eu estou muito otimista desse ponto de vista. Eu acho que há várias ações e iniciativas. Bom, elas podem não ter a potência, como vamos usar uma expressão, e a potência não, a escala suficiente para produzir todas as transformações necessárias. Mas elas têm uma potência incrivelmente significativa. Eu prefiro acreditar nesse sentido. Né? Para mim, as frestas estão aí. Entende? Onde é que está, do ponto de vista dos direitos humanos? Na compreensão de que aquela mulher que sofre a pior violência do seu companheiro, do seu afeto, ela não abriu mão da sua dignidade. E essa condição que a gente entende como elemento fundamental de direitos humanos, que é, digamos assim, o núcleo, ou a fresta, para usar essa expressão, mas a ignição de um processo de superação. Então, eu trabalhei isso na minha tese, de modo mais detalhado, né, que é como é que se poderia encontrar na vítima, que é aquela que supostamente está totalmente despotenciada, né, possibilidades éticas, no caso específico da minha investigação. Eu acredito nisso, eu acho que no campo dos direitos humanos, quem primeiro fala, reivindica, inventa direitos humanos é quem não tem direitos. E essa é a história dos direitos humanos. A história dos direitos humanos não é a história dos tratados e dos pactos que os senhores dos palácios produzem. Isso daí é a parafernália institucional dos direitos humanos, que é importante, faz sentido, ajuda, mas, em geral, é mais regulativa e como diz o Boaventura, é mais regulativa e opressora do que emancipadora. O elemento forte está na capacidade, na ação das vítimas da violação, daqueles sujeitos sem direitos, reclamando e dizendo, eu sou um sujeito de direitos. O pessoal lá do Xingu, lá de Altamira, onde se construiu uma das maiores aberrações econômicas dos últimos tempos no Brasil, quando eu olho para Antônia, que é uma militante histórica de direitos humanos lá da Altamira, dizendo, nós existimos, o rio está vivo, nós queremos viver, eu vejo ali, objetivamente, a força, né, e a importância que tem, enfim, para usar a expressão, a fresta.
né, que é muito frágil, porque assim como ela, milhares de defensores de direitos humanos e de lutadores do povo, de militantes sociais, são eliminados, objetivamente, são mortos, são destruídos pelo sistema, pelas macroestruturas, para que efetivamente não se alimente o impossível. Porque quando a Antônia diz, lá de Altamira, nós existimos, o rio tem que permanecer vivo, ela, no fundo, está dizendo para a gente, eu quero um impossível, porque o possível é a desgraça daquela porcaria chamada Belo Monte. Isso que é o... Então, quando ela levanta essa questão, ela está dizendo, gente, a vida não está nisso, a vida está noutra dinâmica. Então, não sei se eu consegui te exemplificar. Ou seja, como o Duda lembrou bem do exemplo, né? Se eu ficar, como num outro exemplo do Rinkelammer, achando que a vida é cumprir bem, de modo eficiente, aquilo que eu tenho que cumprir, eu posso estar me matando. O exemplo que o Rinkelammer usa é o seguinte: o cara é extremamente eficiente, uma consciência ambiental incrível. Ele precisa se aquecer no inverno. Para isso, ele vai precisar de lenha. Então, ele sobe numa árvore e não corta a árvore inteira, porque ele tem consciência ambiental. Ele serra o galho da árvore, né? Desgalha a árvore. A desgraça desse sistema terrível da eficiência é que ele está sentado em cima do galho que ele está serrando. E, portanto, o efeito daquilo que ele vai produzir vai ser a sua própria destruição. Então, ainda que ele ache que esteja fazendo ecologia verde, por exemplo, ele está, no fundo, só alimentando uma ilusão de enfrentamento, de modo de lidar com essa realidade. Então, acho que a sua pergunta, no fundo, me leva a pensar, e um comentário sobre a questão religiosa. Estou aqui também, não estou querendo entrar muito, mas me lembrei, o Hugo certamente conhece mais do que eu, mas me lembrei do estudo que o Dussel fez a partir de Marx, né, onde ele mapeou aquilo que ele chamou de metáforas teológicas que o Marx usa. Né? Mas se a gente for olhar, e acho que desse ponto de vista, o Adorno e o Horkheimer, em Dialética do Esclarecimento, batata, né? O mito está tão presente na racionalidade moderna que é uma desgraça completa, entendeu? Todo o texto do Locke, no segundo tratado sobre o governo civil da justificação da escravidão, é um texto religioso. Ou seja, por que a escravidão dos negros se justifica? Só faltou ele citar a passagem de Gênesis sobre a maldição de Cã. Ele só não cita, mas ele usa indiretamente, ou seja, o fundamento inteiro é religioso, não tem outra justificativa razoável, ainda que ele faça toda uma construção política, supostamente racional. A construção que o Adam Smith faz, eu participei recentemente de uma publicação que o pessoal da PUC aqui fez, que era olhar um pouco essas idolatrias, né? Eu fiquei doido, no fundo, queria discutir todos esses caras, mas depois me ative ao Locke, porque seria demais. Mas, assim, eu fui olhar nessas figuras todas, você vai ter um fundo que é um apelo, ainda que todo rebuscado de construção, aparentemente científico, mas que há um apelo e uma base religiosa muito forte. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer, e a crítica, por exemplo, que o Benjamin faz ao capitalismo como religião, né, que vai ser retomada depois pelo Agamben, hoje em dia, que vai dizer que Deus não morreu, virou dinheiro, né? Acho que, digamos assim, esse debate sobre a necessidade da crítica à religião, ou as formas de abordagem da religião, do sagrado, do teológico, do religioso, é um capítulo que a gente também precisa enfrentar, e acho que a filosofia da libertação levou isso sempre muito a sério, e ao mesmo tempo faz a crítica, mas percebe a importância que isso tem, ainda que isso seja um tema sempre muito polêmico, né? Mas acho que é necessário, não dá para a gente, não só por conta, também, mas não só por conta, eventualmente, de alguma relação ou vínculo com as questões religiosas, porque, enfim, esse é um tema, eu acho, necessário, fundamental, de ser discutido. E na linha do Rinkelammer, no Brasil, nós temos o Goasman, que foi pioneiro nesse debate, né? E também João Mussung e outros
e outros que são da área da teologia, talvez mais do que da filosofia, mas que também foram pioneiros para esse debate importante entre nós no Brasil, que eu acho que ainda também é um debate necessário. Eu vou parar por aqui, mas o Rinkelhammer, para quem quiser estudar essas coisas, o Rinkelhammer tem obras belíssimas sobre isso, porque ele é economista, é teólogo e é filósofo, então ele tem um conhecimento muito profundo dessas questões, então ele tem várias obras discutindo a posição de Paulo de Tarso, por exemplo, uma série de outros, e todas essas questões, ele tem alguns sobre, onde ele discute e faz metáforas, comparando o capitalismo com Satanás, uma série de abordagens, ele é muito rico, então se alguém tem interesse por discutir isso, eu acho que ele é produtivo também para ajudar a gente a entender, não é um campo que eu trabalhe mais diretamente, mas você refere bem, acho que é uma figura importante para a gente pensar, inclusive numa sociedade que invoca o religioso como uma maneira de sucumbir ao possível, né? Porque, no fundo, tudo que a teologia da prosperidade faz, pelos fundamentalismos religiosos hegemônicos hoje em dia, é prometer o céu se você pagar direitinho o dízimo e, com isso, for abençoado por Deus. Uma versão completamente distorcida do que de pior se produziu do ponto de vista digamos assim, de economia da trindade, no sentido da providência, para revisitar os velhos padres da igreja no sentido dos primeiros séculos, que acho que de alguma maneira também precisariam ser revisitados para a gente poder entender em que medida isso se coloca hoje. Beleza. Bom, agora a gente tem ali a Ofélia, e durante a pergunta da Ofélia, a gente vai encerrando aqui as inscrições, tá? Então, se alguém quiser mais perguntar alguma coisa, só colocar aqui no chat. Vai lá, Ofélia. Paulo, obrigada pelas reflexões. Minhas duas perguntas são bem simplesinhas, mas acredito, inclusive, que você já tenha respondido ao longo da sua explanação. Mas a primeira que eu queria retomar é que a gente alcança o possível porque há o impossível, né? Então, eu acho que é uma situação que você coloca e que eu acho que é bastante pertinente. Eu acho que só porque a gente reconhece algo como impossível que a gente movimenta os processos sociais para tornar as coisas possíveis. Então, se você puder comentar um pouco mais sobre essa questão, se é isso mesmo que você está pensando. E a segunda questão é sobre as frestas. Se você acha que a fresta é um processo de resistência, como nós temos uma situação impossível, nós mesmos vamos em busca de abrir frestas, se a fresta não é sinônimo de resistência. Obrigado, Ofélia. Duas perguntas importantes. A primeira, acho que é isso mesmo. Na verdade, há uma força, a força criadora, digamos assim, na perspectiva do Rinkelhammer, vem do impossível, né? Claro que aqui, acho que colocado numa perspectiva mais da ginga, ela teria que se movimentar nesse processo, mas em síntese, assim, se poderia dizer isso. E aqui eu só queria agregar um comentário adicional em relação ao que o Rodrigo perguntou. Por isso que o religioso tem uma força tão grande na vida das pessoas, porque o que o religioso faz, na verdade? O religioso promete aquilo que é impossível, né? Ou seja, eu posso ganhar muito dinheiro, então, mas ela só se realiza, e aí eu vinculo, do ponto de vista estratégico, de interesse, com um possível, e vira a teologia da prosperidade. Então, essas dimensões, e acho que as religiões, historicamente, elas dialogam com essa dimensão de um modo bastante significativo. Eu acho, inclusive, melhor do que a filosofia. A filosofia e a ciência têm muita dificuldade de dialogar com o impossível. Acho que a arte e a religião são as que melhor dialogam com isso, né? Então, eu queria, para ser justo, inclusive, com o que comentei antes com o Duda, né? Acho que a arte e a religião lidam melhor do que a ciência e a filosofia aqui, para ficar com essa condição, esse elemento, digamos assim, ou essa questão. O segundo aspecto, sim,
é resistência, mas eu prefiro trabalhar com uma categoria que vai mais além da resistência, porque a resistência, ela, de alguma forma, ainda se coloca numa oposição, né? Ou seja, a resistência sempre implica necessariamente uma oposição, e aqui o criativo do impossível, a abertura do impossível, ela não só se coloca, na minha percepção, numa relação estrita de oposição. Então, a resistência é parte, mas há um mais do que resistência, que talvez a ideia de potência, e eu tenho trabalhado com essa noção, ela nos ajude a pensar um pouco isso, né? Ou seja, a ideia de que, e por isso eu trabalho nas minhas reflexões mais políticas, de assessoria popular, eu tenho dito que o nosso esforço político e de ação política no movimento está menos, ou não está tanto, em empoderamento, que é muito importante, mas está mais em empotenciamento. Um neologismo para dizer que, no fundo, o que a gente quer não é só que os sujeitos alcancem dinâmicas ou estruturas de poder, porque as estruturas de poder, às vezes não, elas facilmente se convertem em dinâmicas profundamente perversas, né? E os instituídos, né? Eu sempre digo, do ponto de vista de direitos humanos, todo o instituído em direitos humanos é a destruição dos direitos humanos. O instituído não existe para realizar os direitos humanos. Temos que ter um Estado para realizar direitos humanos. O Estado instituído não está instituído para realizar os direitos humanos. Aí a pessoa diz, que bom que tem um promotor amigo da gente que defende os direitos humanos. Isso é a maior desgraça, desculpa, porque o Ministério Público inteiro devia defender direitos humanos. É isso que está escrito na Constituição. Então, eu não posso ficar feliz porque um promotor é amigo dos direitos humanos e defende os direitos humanos. Isso é a expressão de que a instituição, o Ministério Público, não defende direitos humanos, porque eu não posso depender de um sujeito, a instituição inteira. Então, a instituição, não sei se eu consegui dar o exemplo, né? Que bom que tem um juiz que dá decisões favoráveis aos direitos humanos. Absurdo, todos os juízes deviam dar decisões orientadas pelos direitos humanos. Essa é... Isso se a gente quisesse levar a sério o que está escrito na Constituição, né? Mas, então, não sei se eu consegui dizer. Então, tem uma dimensão, sim, que é da resistência fundamental, mas há um outro, do ponto de vista político, um elemento da minha avaliação que eu tenho chamado com esse termo, que exige a gente colocar o exemplo que eu dei lá atrás, né, da ideia de que aquela potência que a gente chama em direitos humanos de dignidade, né, ou na antropologia, enfim, outras áreas, há uma dignidade que eu traduzo em linguagem popular, que é, o que é a dignidade? É aquela mania que as pessoas têm de querer ser gente. Em linguagem popular é isso, as pessoas têm uma mania absolutamente estúpida, não é? Que é essa, de querer ser gente, de querer ser respeitada, de querer, entende? Isso assim, simploriamente falando, mas é aquilo que a gente poderia chamar de dignidade, poderia chamar aqui de potência, que eu estou chamando de fresta, de utopia, enfim, ali está, para mim, o núcleo da ignição, né? E não quero ser ingênuo, e não quero que vocês me entendam ingenuamente, mas ele está acreditando demais na bondade humana. Não, de jeito nenhum. Eu acho que ali está exatamente esse processo tensionado, ou, vamos usar a expressão do Duda, gingado, né? Gostei dessa ideia. Beleza. Bom, Alessio se inscreveu aqui novamente. Vai lá, Alessio. Não, Rodrigo, Paulo comentou umas coisas que eu ia puxar aí, tá bom, já tá tarde aí, beleza. Mais ou menos sobre os direitos humanos que eu ia falar. Tranquilo. Então tranquilo. Bom, então, Paulo, quer fazer alguma consideração aí final, antes da gente passar para alguns informes, encaminhamentos? Então, eu só quero agradecer a vocês, várias questões que me fizeram ter que pensar melhor o que eu tinha pensado. Ainda bem que tem impossível, senão a gente não poderia nem pensar, né? No fundo, acho que o pensamento é a maior experiência de impossível que a gente pode ter, não? A reflexão, a construção,
o debate, o diálogo, no fundo, acho que é isso, assim, como experiência fraterna e como experiência de realização de uma possibilidade impossível. Então, um beijo para todas e todos vocês. Foi uma alegria encontrar vários que eu não tinha visto, conhecer alguns que eu não conhecia, mas, enfim, gostei. Obrigado.